Bom, pessoal, tudo bom? Vamos lá começar mais uma aulinha aí, dando continuidade à revisãozinha que nós estamos fazendo. Já falamos sobre radicais, né, e suas propriedades. Hoje nós vamos falar um pouco mais de radicais aí, operações com radicais. Tá joia? Então vamos lá, vamos para a aula. Então eu comecei falando de algumas propriedades aí dos radicais, vamos falar como operações com radicais. E para fazer essas operações eu preciso saber algo bem tranquilinho. Extração dos fatores do radicando e inclusão, né, dos fatores ao radicando. Então como que vai trabalhar? Extração de fatores. Quando eu tenho aqui, dentro do mesmo radical, 3 ao quadrado vezes 5, aplicamos a propriedade, então eu posso escrever, se é uma multiplicação, eu posso escrever separado. Então ficou 3 ao quadrado, a raiz de 3 ao quadrado vezes a raiz de 5. Isso daqui, aplicando a propriedade, corto, né? Vai ficar 3 raiz de 5. O que aconteceu? Esse 3 ao quadrado aqui, pessoal, eu tirei, né? É a extração dos fatores. Nós extraí desse fator aí do radicando, que era 3 ao quadrado vezes 5, eu extraí o fator 3. Beleza? Então vamos lá. Aplicando as propriedades de produto, né, do radicando, de novo. Aqui no caso agora é uma raiz cúbica. Eu separei todos os meus fatores ao cubo, todos os meus fatores ao cubo. Então, aplicando a propriedade, se eu estar multiplicando, eu posso colocar todo mundo na mesma raiz, como também posso escrever separado. Então, eu escrevi separadamente aqui. Vendo que nesses dois casos aqui, é raiz cúbica de 4 ao cubo. E eu já sei que tanto a raiz cúbica de 4 ao cubo é 4, assim como a raiz cúbica de 6 ao cubo também é só 6. Que é o famoso corta, vai dar 4 e 6. Então, vai ficar 4 vezes 6, 24, raiz cúbica de 3. Galerinha, o que é isso? Então tá, beleza. Vamos lá. Qual que é a minha conclusão? Quando um ou mais fatores do radicando tem expoente igual ao índice do radical, podemos extraí-los do radicando, sem o expoente, e colocá-los como um fator externo do radical. Então, mas o que acontece? Nem sempre vem bonitinho igual estava aqui no outro. Nesse exemplo aqui, nem sempre vem bonitinho assim. Daí, mas espera aí, não é extrair fatores, né? Extração de fatores. Então, para extrair fatores, eu tenho que transformar o que está ali dentro do meu radical em fatores. Então, eu tenho que transformar meu radicando ali, que é meu número, em fatores. Então, isso aqui foi bem explicadinho, até em sala de aula. Isso daí é só uma revisãozinha, Um caso, raiz de 72. Como que eu vou simplificar isso aqui, Primeiro passo eu vou fatorar. Então, fatorar não tem nada a ver com MMC. O pessoal confunde porque a estruturinha é bem parecida. O MMC eu estou comparando fatores um com o outro, né? com dois ou mais. Aqui eu estou transformando, estou fatorando, estou transformando esse 72 em multiplicações de fatores que dá 72, que resulta em 72. Então vamos lá. 72 dá para dividir por 2, dá 18, dá por 2, por 9 dá 3, 3 dá 3, dá 1. Lembrando que aqui eu tenho uma raiz quadrada, então o que eu vou fazer? Se eu tenho uma raiz quadrada, eu vou separar meus fatores de 2 em 2, porque é raiz quadrada. Então vamos lá, separei 2 ao quadrado, coloquei lá. Separei 3 ao quadrado, também coloquei lá. E esse 2 que ficou sozinho também coloquei lá. Para agora sim aplicar a propriedade. Gente, raiz quadrada de 2 ao quadrado, lembra do corta, vai ficar 2. Raiz quadrada de 3 ao quadrado, eu estou fazendo a mesma coisa aqui, estou escrevendo separadamente. Então, raiz quadrada de 2 ao quadrado, 3. Beleza. E agora, quem é o único que ficou aqui que não está elevado ao quadrado, que vai continuar dentro do radical? É 2. Então, 2 vezes 3, 6. Se tornou, então, 6 raiz de 2. Veja bem, pessoal. A maioria das vezes não vem mastigadinho. Então, você tem que simplificar. Escrever na forma mais simples é fatorar. Sei a raiz. Então, fala o valor da raiz. Fácil. Não sei. Como que eu descubro? Fatora. Beleza?
Então vamos lá para um segundo exemplo aqui, ó. Raiz cúbica de 120. Então o primeiro passo é eu vou fatorar. Estou extraindo fatores, então eu preciso dos fatores, eu vou fatorar. Então, fatorando completamente o radicando 120 temos. Olha aqui, ó, no nosso caderninho de notação, ele tem 120 por 2 dá 60, por 2 dá 30, por 2 dá 15, por 3 dá 5, por 5 vai dar 1. Esse daqui são os meus fatores, né, que resultam em 120. Se eu multiplicar todo mundo aqui, tem que dar 120. Caso não dê, está errado. A raiz é cúbica. Se a raiz é cúbica, então eu tenho que fazer o quê? Separar ela em expoentes 3, né? Elevados a 3. Então, olha lá. 2, 2, 2. Opa, expoente 3, coloquei ele lá dentro. O 3 não tem, coloquei. O 5 também coloquei. Daí o que acontece? Não estou tirando raiz cúbica. Então, raiz cúbica de 2 ao cubo. Então, a raiz cúbica de algo ao cubo é ele mesmo. Então, raiz cúbica de 2 ao cubo é o próprio 2. Esses dois termos aqui, esses dois fatores 3 e 5, eles não estão expoentes, estão elevados a 1. Então ele não consegue extrair ele da raiz, né? Não consigo fazer mais um tipo de operação. Então multiplico os que ficaram lá dentro, vai ficar 3 vezes 5, 15. Portanto, a minha raiz cúbica de 120 é igual a 2 vezes raiz cúbica de 15. Tá joia? Esse daí foi o passo da extração. Professor, mas e agora? Esse 2 aqui, ó. Agora eu quero introduzir o fator externo no radicando. Galera, dois exemplos bem facinho, ó. Raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 5. Eu já sei que esse 2 corta, vai sair. Então ficou raiz de 5. Então isso aqui é 2 raiz de 5. Então, se 2 raiz de 5 é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 5, isso aqui é igual a 20. O que ele fez, pessoal? É o seguinte, se ele está fora de uma raiz quadrada, se eu quiser colocar ele lá dentro, ele está fora da raiz quadrada. Se eu quiser colocá-lo dentro da raiz, introduzir o fator no radicando, eu tenho que elevar ao quadrado. Então fica bem fácil decorar, ó. Se é raiz cúbica, o meu fator que está aqui fora, tá vendo? O meu fator que está aqui fora, o 5, se eu quero incluir ele na raiz cúbica, eu tenho que elevá-lo, ele é 5. Então não vai sair disso. Então, ó, se é raiz quadrada, o meu fator é lá fora, tem que entrar usando raiz quadrada. Se é raiz cúbica, se é raiz quadrada, está aqui. Se é raiz cúbica, eu tenho que colocar o fator lá dentro, elevando ele ao cubo. Vamos lá. De modo geral, então temos aqui, ó, um fator externo, né? Ele pode ser introduzido no radicando, basta que seja elevado a um expoente igual ao índice do radical. Então, por exemplo, se é raiz quadrada, eu vou elevar ele ao quadrado. Então vamos lá. 8. Vou introduzir ele na raiz quadrada. Então vou elevar ele ao quadrado e multiplicar por quem já está lá dentro. Então, 64 vezes 6, 384. Ó, outro exemplo aqui, ó. Introduzir o radicando do fator externo na expressão 2. A raiz é o que agora? De índice 5. Se ela tem índice 5, esse 2 tem que incluir. Lembra que eu falava? Meu radical, minha raiz, minhas regras. Então, aqui, ó. 2 quer entrar. Opa, só vai entrar se estiver elevado a 5. E daí você faz a multiplicação. 2 à quinta, 32, vezes 7, 224. Agora, transforme em só um radical a expressão. Olha que engraçado, ó. Então, eu quero transformar em um só radical. Tenho 2. Então, o primeiro passo é introduzir esse x aqui dentro dessa raiz. Mas esse x está fora de uma raiz quadrada. Então, ele para entrar, né, para introduzir ele, eu preciso elevar ao quadrado. Então, fica x ao quadrado vezes x, que, por sua vez, é x ao cubo. Daí eu tenho que transformar, olha, transforma em um só radical. Ah, mas e aqui, professor? Aqui é a raiz quinta, né? E aqui é a raiz quadrada. Como que faz? Propriedade da potência, lá atrás, na última aulinha. Raiz da raiz, né? O radicando continua e o índice dos radicais multiplica. Então, ó, vai ficar 2 vezes 5, 10. Beleza? Então, agora, pessoal, vamos fazer dois exercícios aí, ó, bem tranquilinho,
para a gente exercitar, tá joia? Vamos lá, tem aqui, ó, raiz quinta de 128, né? Raiz quinta de 128. Então, se é raiz quinta, eu vou 128, eu não sei os fatores, então eu vou fatorar, eu quero tirar, né? Simplificar ele. Olha como que eu fiz aqui, ó. Peguei o 128 e vou fatorar aqui, ó. Então, primeiro passo, dividiu por 2, deu 64, por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2 deu 4, por 2 deu 2, por 2 deu 1. Fatorado, tudo isso daqui multiplicado é igual a 128. Eu sei que a minha raiz tem índice 5, então eu vou separar de 5 em 5. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, 2 elevado a 5. Ó, 2 elevado a 5. Como que eu faria lá no passo a passo, pessoal? Então, ó, sem preguiça de escrever, ó. Essa aqui é a minha raiz de índice 5. Dentro da minha raiz aqui eu tenho 2 elevado a 5 vezes 2 ao quadrado. Então, olha lá, ó. Isso aqui eu posso escrever separado. 2 elevado a 5 vezes raiz quinta de 2 ao quadrado. Só aplicando a propriedade da radiciação, hein? Agora, o que eu tenho? Corta, corta. Eu tenho 2 vezes raiz quinta de 2 ao quadrado é 4. Então, ele não vai conseguir sair da raiz. Então, é 4. Pronto, está aqui minha resposta. Professor, mas precisa fazer todo esse passo a passo? Galerinha, o que eu quero é que vocês entendam esse passo a passo aqui, tá joia? Eu quero que vocês entendam o passo a passo. Soube fatorar, sabe que cada 5 sai 1. Então, você já está apto a fazer o exercício. Ah, preciso fazer o passo a passo aqui? Para criar confiança, para você até conseguir pular etapas, faça. Logo, logo você vai estar percebendo, opa, tem 5, então vai sair 1, né? A cada 5 sai 1, se for raiz quadrada, raiz cúbica, cada 5 sai 1, se for raiz cúbica, cada 3 sai 1. Aqui o exercício, o próximo exercício aqui meu, ó, raiz cúbica de 135. Opa, agora é raiz cúbica, então como que eu poderia fazer? Ó, vou pegar o 135 e fatorar. Ele fatorado aqui, ó, é raiz cúbica, então cada 3 sai 1. Então, ó, eu tenho 3 já ao cubo. Então, cada 3 sai 1. Então, eu sei que desses 3 vai sair 3. Então, vai ficar 3. Vai ficar 3. Raiz cúbica. De quem sobrou? 3. Raiz cúbica. Quem sobrou? Só os 5, né? Então, ó, quem sobrou fica aqui dentro. Então, você vai pegando prática, você vai deixando de fazer algumas fases. Mas se tem essa dificuldade, não tenha preguiça de copiar. Ele está aqui, ó. Vai fazendo passo a passo, sem pressa, sem demora, sem afobação. Beleza? O próximo exercício aqui, ó, queria falar, são 3 exemplos aqui. Ele fala assim, ó, introduz agora, né? Vou colocar o radical, né, o externo, dentro do radical. Então, vamos lá. 8. Ele quer raiz quadrada. Quando não tem nada aqui, eu sei que é 2, não é, galera? Então, vamos lá. Então, esse 8, para ele poder entrar dentro da raiz, entrar para dentro é pleonasmo. Quando ele quiser introduzir o fator, né, externo no radical, eu tenho que levar ele ao quadrado lá. Minha raiz aqui é ao quadrado, então eu tenho que levar ao quadrado. Vai ficar raiz ao quadrado de 8 ao quadrado, ó lá, já está elevado ao quadrado, vezes 2, porque já estava lá dentro. Daí isso aqui vai dar raiz de 64 vezes 2, que vai dar a minha raiz de 128. Beleza? Então você não pode fazer 8 vezes 2 aqui primeiro, você tem que fazer primeiro o expoente. Aqui eu tenho 3 raiz quadrada de 5, então aqui também é o quadrado. Se esse 3 aqui eu vou introduzir dentro do radicando, eu tenho que estar 3 ao quadrado. Aqui eu coloquei, ó. Então ficou raiz, 3 ao quadrado, eu sei que é 9, vezes 5, daí sim, 45.
E por último, aqui é raiz cúbica. Esse 4, na hora que vou introduzir ele no radical, ele precisa, né, introduzir junto com o radicando, ele precisa estar elevado a 3. Então eu coloquei aqui, ó, 4 elevado a 3 vezes 3. Então vai ficar raiz cúbica, porque agora é de 3, né? Raiz cúbica. Raiz cúbica. Tá horrível, raiz. Raiz cúbica. 4 ao cubo, 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64. Vai ficar 64 vezes 3, que já estava lá dentro. Isso daqui vai dar a raiz cúbica de 192. Beleza? Então, galera, isso daí foi mais para a gente ter uma ideia de tirar números da raiz e colocar números da raiz, que é essencial para a gente fazer simplificações e as operações. Beleza? Então, começamos aí a trabalhar com as operações. Na próxima aula vamos falar de somar, subtrair, multiplicar e dividir frações radicais. Tá joia? Beleza? Um abraço. Até a próxima aula.